Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo aqui no canal Papo com o Gui. Então vamos lá que hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Bom, como o título do vídeo já entrega, hoje não é um vídeo sobre resenha, hoje não é uma tag, hoje é um vídeo... Acho que é o único vídeo mais diferentão que eu já fiz até agora. Mas é um vídeo importante. E por mais que o motivo de eu fazer ele seja um motivo meio canalha... ele vai ter uma utilidade. Eu tô sem livro pra gravar, porque dessa semana eu não acabei nenhum livro, né? Eu tô na metade de vários livros e vai demorar um tempinho até eu acabar o próximo. Então, eu precisava gravar alguma coisa. E como eu não queria gravar outra tag, porque eu acho que aí a encheção de linguiça vai ficar bem evidente, eu resolvi dar uma enrolada. Só que vai ser uma enrolada produtiva, não vai ser uma enrolada inútil, né? E eu resolvi perguntar uma coisa assim, que tipo de conteúdo eu acho que seja importante? Eu acho que é importante o seguinte, por onde começar? Porque o meu canal é sobre livros, o meu canal é sobre literatura. Só que por onde começa? Por onde eu começo a ler? Por onde eu começo? Qual é a porta de entrada? Porque não é um mundo fácil, é um mundo que às vezes pode ser um pouco hermético, que não é bem convidativo a todos, né? Nós podemos dizer assim. Então, o que acontece? Por onde começar? Por onde eu começo a ler? Qual é a porta de entrada por esse caminho? Porque eu criei o canal querendo, obviamente, pregar para convertido, claro, porque atrair leitores que já leem, mas eu queria incentivar a leitura em pessoas que não leem. Eu queria trazer pessoas para esse mundo porque eu acho que é uma coisa proveitosa, uma coisa que independente do que a pessoa goste, vai ter um proveito para ela, seja ele qual for. Se a pessoa gosta de, sei lá, qualquer coisa, ela vai encontrar produtividade na leitura, seja do que quer que seja. Não vai ter que ficar achando que porque ela gosta de uma coisa que aparentemente totalmente oposta à literatura, que não vai gostar sim, porque sempre os assuntos da literatura acabam sendo universais, né? Bom, então vamos começar. Primeiramente o seguinte, eu dividi em 5 níveis, tá? Sendo que o quinto é o chefão aqui, é o boss do nosso jogo. E eu vou mostrar aqui pra vocês ao longo do vídeo, enquanto eu tenho em conta a minha história com a leitura, né? Pra vocês verem que eu não li a minha vida inteira. Por sinal, eu odiava ler quando eu era mais novo. Então, como a minha história mostra, nem tudo está perdido. Vamos começar do nível 1, tá? O nível 1 vai ser aquela literatura que tá ali, é quase descartável, tá? Eu não coloquei literatura descartável aqui porque eu não acho que ela seja produtiva. Eu acho que ela seja... ela não vai estar te acrescentando, ela não vai te deixar aquele gostinho de quero mais. E isso eu falo da minha própria experiência, mas vamos começar. Que foi o famigerado, que vocês já estão carecas de ouvir, o Grande Gatsby. Nessa edição aqui que eu tenho em mãos, da editora Tordesilhas, que eu vou guardar comigo para todo sempre. Porque essa edição é muito especial para mim, porque por mais que eu hoje em dia não goste da capa do filme, foi muito especial para mim na época que eu comprei. Eu já devia ter comprado esse livro aqui uns bons anos antes de eu de fato ler ele, né? Eu fui ler ali no começo de 2018, né? Tinha passado 2017 e eu fui ler no começo de 2018, né? E eu, dessa vez, eu consegui ter um outro entendimento do livro. E eu terminei ele bem mais rápido do que eu terminei os do John Green. E eu achei esquisito que esse livro, porque eu sabia que era um livro bem mais antigo e tal. E eu fiquei fascinado, cara. Poxa, tem como, sabe? Tem como eu, sabe, seguir lendo, né? E aí, eu li o livro muito rápido e gostei. Foi assim, olha, eu senti que eu tinha descoberto alguma coisa nova, sabe? Eu me senti assim, sabe? Como o primeiro Neandertal achando o fogo, assim, e mostrando pros colegas dele, olha o que eu descobri, sabe? Eu me senti nesse nível, né? E aí, o que aconteceu, cara? Aí eu precisava de mais livros depois, né? Só que aí, depois eu fui atrás de ler um outro livro que eu já tinha ouvido falar. Porque o que acontece? Depois que tu começa a se interessar por isso, tu vai buscar referências. Tu começa a olhar no vídeo no YouTube, aí recomenda um livro, aí tu olha um título que é interessante. Aí tu vai na livraria e tu vê um título que é interessante, né? E aí foi aí que entrou a Agatha Christie, a famosa Agatha Christie, né? E agora nós estamos no nível 2 de leitura, tá? O John Green e o livrinho do Elvis foram no nível 1, agora nós estamos no nível 2, que é um pouquinho mais avançado, mas é ainda bem convidativo, né? Só que tu não vai conseguir chegar no nível 2 se tu não passar pelo nível 1, sabe? Ninguém vai conseguir isso, porque, é claro, nós temos que ir seguindo como uma escada, sabe? Eu não vou conseguir pular pro degrau 10 sem andar os primeiros 5, sabe? Quem sabe quando eu estiver ali no degrau 7, eu consigo dar um salto maiorzinho e pular. Foi o que eu acho que eu fiz. Eu acho que eu dei um saltinho, sabe? Eu acho que eu deveria ter ficado um pouquinho mais explorando essa literatura um pouco mais simples até chegar onde eu cheguei. Mas acabou que deu tudo certo, sabe? Mas, por exemplo, então, eu li o Grande Gatsby e depois fui ler a Agatha Christie, que eu não li nesse livro aqui. Eu li o Assassinato no Expresso do Oriente. E eu tava me sentindo assim, cara, descobridor dos 7 mares,
sabe? Eu tava me sentindo um desses navegadores que olha e descobre um lugar nunca antes visto. Porque, cara, parecia tão... uma coisa que tava tão próxima a mim, mas tão distante ao mesmo tempo, sabe? E aí eu li o Assassinato Expresso do Oriente, terminei, e aí eu pensei, poxa, eu quero outro livro assim, sabe? Eu gostei muito do suspense. Então, foi aqui minha indicação, eu acho que esse é o melhor livro pra se começar a ler Agatha Christie, que eu acho que é o melhor livro dela, que é o E Não Sobrou Nenhum. Esse livro é impossível de se parar de ler. Eu cheguei num nível de... Eu levava ele pra aula, e eu lia durante as aulas, porque eu não conseguia parar de ler. Claro, tinha que ficar me escondendo do professor, assim, tipo... Mas eu consegui ler, cara, e eu não conseguia parar de ler. Bom, então vamos dar prosseguimento ao nível 2, aonde entra um cara que eu considero fundamental para a disseminação da leitura hoje em dia, tá? Que é o Stephen King, tá? Aqui, ó. Tenho 3 livros dele, tenho It, Misery e Salem, né? E eu vou indicar os 3 aqui porque, cara, isso também eu quero ilustrar uma coisa importante. Número de páginas não significa dificuldade ou facilidade da leitura, tá? Isso não quer dizer nada. Número de páginas, uma coisa é tu ler, tá? 200 páginas de um livro, de, sei lá, do Inferno de Dante, e tu lê 1500 do It do Stephen King. Os níveis de leitura não são determinados pelo número de páginas, então é bom parar com isso, sabe? E não que seja impossível ler Dante, claro que não. Depois nós vamos falar sobre Dante, mas enfim. O que acontece? Eu comecei por Misery, e foi um livro, cara, que eu fiquei viciado, assim como o E Não Sobrou Nenhum. E eu acho que esses livros que te deixam mais preso são muito importantes para tu chegar a se interessar mais. Porque se tu começar por um livro que é, sei lá, inteiro em monólogo interior, inteiro em fluxo de consciência, tu vai ficar mais truncado e tu não vai conseguir dar prosseguimento à leitura. E isso é normal, tá? Não é errado, tá? Enfim, eu recomendo começar por Misery, tá? Que é um livro interessantíssimo, só que cuidado que tem spoiler do que acontece no final do Iluminado, né? Pro universo Stephen King tudo compartilhado, né? Eu recomendo que comecem por Misery, é um livro mais curtinho, como podem ver, dá pra ler facilmente em uma semana, mas eu não recomendo, não fique colocando prazo quando estiver começando a caminhada, né? Quem sabe no futuro, não vai ficar, tipo, 2 anos lendo um livro só, tá? Mas, enfim, no começo não coloca prazo, vai com calma, sabe? Então, pronto. Aqui também tem o Salem, que é meio que um livro mais da carreira, do começo da carreira do Stephen King, que eu considero que é um livro maravilhoso, é um livro também que prende bastante, tem um mistério, o que está acontecendo nessa cidade. E é muito bom, recomendo também. E aqui tá o famigerado It. Esse tá o famigerado It. Esse é um livro um pouquinho mais difícil de Stephen King, não recomendo que comecem por ele, mas eu recomendo que leiam. O número de páginas dele, que as suas 1500 páginas, não significa muita coisa, sabe? Eu li ele ao longo de uns 3 meses, sabe? E era numa época que eu levava ele pra escola, dava uma lidinha nas aulas e tal. Não recomendo que façam isso, porque as notas de vocês vão ser bem prejudicadas, assim como as minhas foram. Mas número de páginas não significa absolutamente nada. O que depende muito mais é a leitura em si, a história e o modo como ela é escrita, sabe? Então, eu recomendo aqui também que leiam o It, A Coisa, né? Eu li ele ao longo de 2, 3 meses, foi um tempo um pouco mais extenso, mas justo, né, para o meu nível de leitura. E depois, eu me atrapalhei bastante. E aí, eu cometi um erro que é comum, sabe? É comum com os leitores. Eu me viciei no Stephen King, e eu fiquei só lendo Stephen King. Depois que eu terminei o It, eu comprei em novembro de 63, Christine e O Cemitério, e eu comecei a ler os 3 ao mesmo tempo. Esse é um outro erro comum. Ficar sempre no mesmo autor não é bom, não é uma coisa que seja recomendável, porque tu vai ficar enjoado, tu vai começar assim, tipo, vai parecer que é sempre a mesma coisa. Além do mais, ler 3 livros ao mesmo tempo do mesmo autor não é uma boa. Eu recomendo que leiam mais de um livro ao mesmo tempo, para dar uma diversificada, cansa da história, vai para outro e tal, mas não recomendo do mesmo autor, né? Nem sobre o mesmo tema. Então, não foi uma baita furada que eu me meti, e eu só fui sair no outro ano, que quando eu comprei um outro livro do Scott Fitzgerald, que era O Último Magnata, né? Que é um livro inacabado, é um livro que não tem fim. E eu li ele e fiquei assim, pô. Só que aí eu estava mais fisgado por esses clássicos. Então, aí que eu dei um outro salto bem grande e muito importante, né? Eu comprei esse livro aqui, O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Eu fui fascinado sempre a minha vida inteira. Eu acho que foi o filme que mais vi na minha vida pela animação da Disney. Só que o que aconteceu? Eu queria ler o livro, eu já sabia que era uma coisa um pouco mais diferente, eu já sabia que não era uma coisa para criança, que era mais denso e tal, mas eu fui me arriscar. Eu não consegui passar, sei lá, de 10 páginas, porque eu achei muito difícil, né? Então eu abandonei. E isso atrapalhou também o meu segmento das leituras, né? Só que aí, eu dei um outro salto, de novo, só que foi um salto um pouquinho para trás,
né? Não foi no salto para chegar no Corcunda, foi um salto para dar uma voltinha e parar onde eu tava, né? No nível onde eu tava, que era condizente com o meu nível de leitura, que eu comprei esse livro aqui. Pronto, e aí voltando, eu dei esse salto um pouco para trás na leitura e eu li O Sol é para Todos, que é um livraço atemporal, maravilhoso, que eu amo até hoje, tá? Ele não é um livro tão grosso, é um livro um pouco mais fino, que dá para ler ali com calma, sabe? Não é um livro tão fino também, mas é maravilhoso. E também não é uma leitura muito difícil, é narrado por uma criança, ou seja, a narrativa é mais fácil. Só que os temas que ele aborda são bem importantes e vão te ajudar a... Puta merda! A dar uma aprofundada. Bom, deixar no chão aí, depois eu pego. E os temas que ele aborda aqui vão te dar uma ajuda a aprofundar a tua leitura. Então, também tem aqui o Sol para Todos, recomendação. Todos esses livros aqui, conforme eu vou falando sobre eles, eles podem ser uma recomendação ou uma não recomendação, né? Bom, aí depois disso, o que nós podemos falar? Eu acabei dando um outro salto um pouco maior que a perna, pra mim deu certo, mas eu vou recomendar que vocês fiquem um pouquinho mais no nível 2 para aproveitar um pouco mais a viagem também, né? Bom, então, o que temos aqui por enquanto? Nível 1, essa literatura um pouco mais simples que eu me referi. Nível 2, começamos a chegar numa literatura um pouco mais profunda, com até alguns clássicos por aqui, mas não somente clássicos. Recomendo também que leiam Joe Dicker, que tem uns livros policiais bem interessantes, que eu não... Tá lá em cima, não sei onde é que tá, depois eu procuro. Eu boto aqui a capinha do que eu recomendo, que é A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, que tem mais uma profundidade, tem mais uma escrita um pouco mais interessante, e tem uma história que vai te fisgar e não vai te deixar parar de ler. Isso é importante também. Aí nós avançamos também para um pouco mais no nível 2. Agora nós começamos a falar mais de clássicos. Mas antes eu vou recomendar mais um livro que está se tornando um clássico, tá? Eu acho que em breve ele vai ser, que é A História Secreta da Dona Tartt. Esse livro vai ser importante porque ele vai estar falando muito sobre literatura, ele vai dar mais umas recomendações de livros, algumas citações importantes, e vai ser legal para pegar umas dicas, e é bem interessante. E é um thriller também, então ele vai te manter fisgado e recomendo que leiam. Esse livro é maravilhoso, só de segurar ele que eu quero ler de novo, porque é muito, muito bom. Tá? Eu li ele depois, eu não li ele nessa época que eu tô me referindo, mas eu acho que ele teria servido bem naquela época, só que eu não sabia que ele existia, então não adiantou nada. Agora sim começamos a falar sobre alguns clássicos, por mais que o Sol é para Todos também seja um clássico, vamos falar mais sobre clássicos agora também. Bom, primeiramente, quero recomendar aqui um clássico nacional, eu tinha separado um outro nacional, aqui. Queria falar sobre um clássico nacional, tá? O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui é muito bem escrito, tem um panorama histórico, temas importantes, e o mais importante, ele tem uma história muito boa de se acompanhar. É uma história de aventura, com amor, com duelo, com guerra, com divergência, com briga. Cara, é muito interessante, é muito legal. É uma ficção histórica, tem todo o panorama da formação do Rio Grande do sul do Brasil, dessa época, daquela coisa quando o Brasil ainda era uma colônia, depois passa pela independência. A história acho que é de 1700 e pouco até, e nos outros volumes vai até 1950, se eu não me engano. Esse aqui começa na série dos Sete Povos da Missões, tem um troço assim dos indígenas, é muito interessante. E para vocês terem a noção, a história é narrada do futuro, ela não é linear, tá? E ela vai sendo narrada de um momento muito interessante, que tá tendo um cerco a uma casa, tipo, basicamente todas as armas da cidade apontadas para uma casa só, onde também tem armas, e cara, é muito interessante, esse livro é maravilhoso, tá? Eu só li o primeiro volume, eu quero ler mais os dois, é do Érico Veríssimo, autor, cara, consagrado do Brasil, muito importante, eu recomendo muito que leiam, e é um livro que vai estar te ajudando, porque esse livro aqui não tem como parar de ler, tá? É um livro que tem aventura, cara, é uma coisa assim, olha, é prazeroso de se ler, tá? Então, vamos pro próximo. Outro livro que segue na mesma batida é o Capitães de Areia. É Capitães da Areia, do Jorge Amado, às vezes eu falo Capitães de Areia também. Que é um livro que vai falar sobre meninos que moram ali, numa espécie de pier abandonado na Bahia, né? Ali na época do Getúlio Vargas tal, é muito interessante. De novo, são temas importantes, é uma escrita bem mais interessante do que, por exemplo, o nível 1 e alguns do nível 2 também. É uma escrita mais desenvolvida. Mas também é uma história prazerosa de se ler. Tem personagens cativantes, é interessante de se acompanhar, é bem assim, é cativante. Ou seja, tu vai querer seguir lendo, né? E isso eu acho que eu acho que isso de querer seguir lendo é uma coisa importante para quem tá começando e quem tá se acostumando mais à leitura. Então tá aqui, Capitães de Areia, do Jorge Amado, clássico nacional, importantíssimo. Tá aqui a recomendação. Agora, mais 4 clássicos, tá? Aqui
Kafka, tá? Vou recomendar o Kafka. Eu acho que aqui tem vários contos dele, tem também a Colônia Penal, mas eu vou recomendar A Metamorfose. Não é difícil de ler, é curtinho, dá pra ler rápido, também é uma história cativante. E eu li ele um dia, eu já contei a história pra vocês, eu tinha sido suspenso da escola, eu não tinha pra onde ir, e fiquei lendo na biblioteca, né? Só que eu não prestei muita atenção, porque eu tava com medo de quando eu fosse chegar em casa e o pau ia comer. Então, recomendo também muito aqui o Franz Kafka, é um autor muito consagrado e também é cativante de acompanhar a história. Essa escrita dele já é bem um pouquinho mais evoluída do que as outras, então aqui interessantíssimo também, né? Ernest Hemingway, O Velho e o Mar, tá? Esse livro também é maravilhoso, dá pra ler. Esse aqui dá pra ler um dia, tá? Tem 120 páginas, mas eu não recomendo. Esse aqui também tem que ir com calma, sabe? Também é uma escrita mais simples, a escrita do Hemingway não é tão difícil, é uma história também cativante, uma história emocionante, sabe? É muito fácil se pegar emocionado no final disso aqui, é muito, muito interessante. Também vai tratar sobre temas importantes e temas que vão te cativar a seguir buscando outros temas interessantes pra se pensar sobre. Então tá aqui, Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Prêmio Nobel, hein? Bom, próximo livro, um de fantasia também, para os fãs de fantasia. Eu não poderia dizer outro senão O Hobbit, o livro maravilhoso. Esse também aqui é um livro feito mais para o público infantil, publicado em 1937. Por mais que a linguagem possa ser um pouco estranhada no começo, alguma coisa assim, o modo como ele estrutura as frases, é facilmente superado e se acostuma, sabe? Por exemplo, eu vendei esse livro em 2014, assim, eu devia ter, sei lá, eu era muito criança e eu não consegui ler, tá? Mas é óbvio, eu não estava acostumado com a leitura, sabe? Então, depois quando eu fui ler, eu já senti bem mais facilidade, né? Eu li ele, assim, um dia que eu cheguei quase na metade, aí um dia faltou luz, eu não tinha o que fazer, e eu varei a noite lendo o livro e terminei ele, fiquei assim, olha, felizão de ter lido. É um livro cativante também, que tu quer seguir lendo a história, muito, muito bom. E também vai te abrir uma porta que se chama O Senhor dos Anéis. Então, é muito importante ir para a porta também da fantasia no geral. Então, leiam. E por último, derrubei tudo, vai dar um trabalhão juntar tudo isso aqui. Por favor, se inscrevam no vídeo. Vocês estão vendo toda essa baderna que eu fiz aqui pra fazer um vídeo legal. Então, eu tô vendo aí, todo mundo que tá assistindo o vídeo não tá se inscrevendo nem dando like. Se inscreva, é importante. E ativa o sininho também. Então aqui também tem um livro russo, né? O primeiro russo, eu acho que vai ser o único que eu vou colocar na lista. Talvez eu coloque no nível 3 no outro, mas bom. Tenho aqui Noites Brancas, de Dostoiévski, que é o primeiro livro publicado pelo Dostoiévski. É um livro assim... Não é o primeiro livro dele, minto. O primeiro livro dele é Gente Pobre. Mas esse é um dos primeiros, né? E esse aqui é o mais simples, tá? Ele não é uma historinha de amor, tá? É uma historinha, eu me refiro por ela ser curta, não por ela ser boba nem nada. É uma história bem interessante. E é muito simples. É sobre um cara solitário, um sonhador, que ele fica vagando pela cidade, conversando com as casas. E ele conhece uma menina e se apaixona durante as Noites Brancas. Ou seja, é um evento na Rússia, quando, eu não sei explicar porquê, mas não anoitece, né? É tipo 24 horas de dia. E as noites ficam esbranquiçadas, assim, não chega a escurecer. E mais ou menos fica assim como tá na capa. Fica mais ou menos assim no céu. E aí eles vão se encontrar ao longo de alguns dias, né, durante as Noites Brancas. E aí o que vai acontecer? Não vou contar, mas é muito interessante. É um pouquinho mais difícil, esse aqui acho que do nível 2 é a escrita mais difícil, tá? Mas não é difícil mesmo, mas comparado com os outros é um pouquinho mais desafiador, muito por conta da época que foi escrito, 1800, né, o primeiro livro do século XIX que eu trago aqui, mas ele vai ser a nossa plataforma para o próximo nível. Então leiam, é a melhor porta de entrada para o Dostoiévski. Bom, chegamos agora no nível 3, um nível mais avançado, um nível onde agora tu já tem mais liberdades, agora, digamos, o horizonte se expandiu bastante, né? Agora tem muita coisa para se explorar e vamos começar pelo livro que me levou ao nível 3. Eu pulei vários desses livros aqui porque eu tava descobrindo e eu não assistia um vídeo como esse que eu tô gravando agora para me guiar. Esse aqui eu li logo depois do Só para Todos, né? E pra mim funcionou, mas por mais que tenha gerado um grande estranhamento, e eu tenha me atrapalhado ali logo no começo, que é o Morro dos Ventos Errantes, da Emily Brontë. Esse livro pra mim segue sendo um dos meus favoritos da vida, é um livro fascinante, eu adoro esse livro, é uma história, cara, de amor, vingança, e que vai penetrar no pior jeito que um ser humano pode ser. É uma história assim, cara, quase de terror, levando em consideração o que umas pessoas fazem com as outras, tá? É interessantíssimo, mas ele foi escrito em 1850, eu acho que 48, não sei. Por isso, tem um certo estranhamento com a leitura, e também com os hábitos, né? Isso é importante também. Por exemplo, no Noites Brancas, eu estranhei muito com o jeito que os personagens falavam, que eles se comunicavam. Por exemplo, esse cara tá falando de um jeito esquisito, que a gente fala assim, sabe? Só que em 1800 falavam desse modo.
se tratavam todos sempre por senhor, senhorita, madame e tal. E isso talvez gere um estranhamento no primeiro leitor desavisado, né? E isso tem muito aqui também, né? E, claro, como a sociedade era naquele tempo, cara, são 200 e tantos anos de diferença, né? Então, é óbvio que vai ter um certo estranhamento, tá? Não é 200 e tantos anos de diferença, sei lá, 150 anos, por aí, mas enfim, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Matemática não é meu forte, como vocês podem ver. Bom, enfim. E é 1847 que ele foi publicado, agora eu vi aqui. Mas eu recomendo bastante, é uma história, de novo, fácil de acompanhar, por mais que ela seja um pouquinho mais truncada, por causa da linguagem, um pouco por causa de como era a sociedade, e por essa grande diferença entre o que era ontem e o que é hoje, né, talvez gere uma estranheza. Mas como a história é fácil de acompanhar, é interessantíssima, dá pra seguir de boa, né? Enfim, próximo. O próximo livro é um livro que é muito conhecido pela maioria das pessoas. É um desses livros que todo mundo fala que leu, mas não leu de verdade. Que é O Apanhador no Campo de Centeio, tá? Eu não li nessa edição, eu li numa edição horrorosa, cara, que a capa era amarela, tinha só um círculo, assim. Essa capa aqui é linda. Eu acho que me desfiz até da outra edição e comprei essa aqui, porque essa aqui, olha que capa linda, cara. Olha essas cores, cara, olha que beleza, cara. Enfim, o que acontece? Esse livro aqui, ele é um pouquinho mais difícil porque a história nem sempre é tão cativante. Eu achei muito cativante, também por causa da época que eu li adolescente e tal. E eu li na sequência que eu li o Sol é para Todos, o Morro dos Iniciantes, e eu gostei muito. O livro vai tratar do Holden, que é um adolescente meio revoltado, assim, né? Que é muito quem não é um adolescente revoltado, que é adolescente que não foi um pouco revoltado. Então, todo mundo que é adolescente vai se identificar com isso aqui. Então, ou quem já foi adolescente, ou seja, todo mundo vai se identificar com isso aqui. Então é maravilhoso. Só que o que acontece? Essa história não é tão simples assim de se acompanhar, porque não tem exatamente um enredo. É o Holden sendo expulso da escola e tendo que ficar vagando por Nova York por 3 dias, sem ter o que fazer, enrolando para chegar em casa e ter que contar que ele foi expulso de outra escola, porque ele é expulso de várias escolas. Então, como não tem exatamente uma trama assim, exatamente linear, uns eventos, não tem... é muito mais o desenvolvimento do Holden, tem algumas coisas que vão acontecendo que vão nos mostrar facetas dele. Então é um pouquinho mais difícil de acompanhar, mas é bem pouquinho mesmo, não é muito difícil não. Então daqui a recomendação, só por isso eu coloquei no nível 3. A escrita é fácil, é narrada pelo Holden, o jeito que ele se comunica é bem fácil de se entender com ele, né? Porque ele xinga pra caramba, ele é revoltado, ele não gosta de nada. Quem nunca foi assim por um momento da vida? Então é bem fácil de se conectar com ele. Então tá aqui a minha indicação, O Apanhador no Campo de Centeio. Bom, agora nós começamos a chegar a um nível um pouquinho mais hard, que eu tô falando de 100 Anos de Solidão. Esse foi um livro que eu li logo na sequência do Apanhador no Campo de Centeio e eu me atrapalhei um pouco. Mas o quanto que eu me atrapalhei não se compara ao quanto que eu gostei desse livro. Esse livro aqui é do Gabriel Garcia Marques, autor prêmio Nobel, colombiano, maravilhoso, grande escritor, e ele vai narrar a saga da família Buendia, que é uma família que nasceu ali, lá, especula-se que seja na Colômbia, e vai viver 100 anos de solidão, e nós vamos acompanhar 100 anos dessa família, da formação ao, talvez, fim, não sei, não vou dizer, quero que vocês leiam esse livro, é muito bom, mas a dificuldade está no modo como a trama é estruturada e também nos nomes dos personagens. Os temas aqui são um pouquinho mais difíceis, mas não muito, tá? Dá pra acompanhar de boa. Por isso eu demorei um pouco mais a ler esse livro, mas eu gostei muito. E eu acho que eu perdi muita coisa pelo momento que eu li. Eu acho que se eu tivesse aproveitado um pouco mais do nível 2 de leitura, ter ido um pouco mais de calma, talvez eu tivesse gostado mais. Mas tá tudo tranquilo, porque hoje eu tenho uma compreensão melhor que isso foi fundamental pro meu aprendizado, né? Enfim. Recomendo que leiam. É um pouquinho mais difícil porque vários personagens têm o mesmo nome, sabe? E os nomes repetem, tem uma coisa de realismo mágico, então é um pouquinho mais difícil, tá? Mas recomendo que leiam. O próximo livro é O Estrangeiro, de Albert Camus. Ou Camus, não sei pronunciar o nome desse sujeito. É muito bom esse livro é um livro fino, que dá pra ler facilmente em poucos dias. É um livro que, assim, a trama tem acontecimentos, mas o modo como ela é estruturada, o que tem por trás disso aqui, que torna ela um pouco mais difícil. Aqui nós vamos acompanhar o Meursault, que ele é um cara totalmente apático. Ele é um cara que não está nem aí para nada. Tipo assim, por exemplo, se dissessem pra ele que o mundo acaba amanhã, ele diria, tá beleza. Ele não tá nem aí, ele realmente não se importa. E o livro começa com a morte da mãe dele, e ele simplesmente diz, ele nem se lembra o dia, ele tá meio incomodado de ter que se deslocar até o asilo onde ela faleceu pra ela fazer o velório. E ele, tipo, não liga nada, sabe? Ele é um cara que não se importa com nada. E ele vai acabar aqui cometendo um ato que vai mudar totalmente a vida dele, e o que está por trás disso é toda a filosofia do absurdo do Albert Camus,
que vai ter todo um desenvolvimento em outros livros dele, mas esse é uma boa porta de entrada. E o que difere esse dos outros livros dele? Esse é um livro de ficção, é um livro que tem uma história, tem personagens, tem como acompanhar a história sem saber exatamente dessa filosofia dele, mas é extremamente interessante, a escrita não é difícil, dá pra ler de boa. Então, esse é um pouquinho mais difícil por essas coisas que eu já comentei com vocês, da dificuldade dos temas e do modo como ele é estruturado. É o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse é quase um livro de terror, tá? Tem toda essa mística aí do pacto fáustico e tal, mas é um livro maravilhoso que vai falar sobre o ser humano e como o ser humano busca, às vezes, coisas fúteis e não valoriza as coisas verdadeiras, né? E é interessantíssimo, eu recomendo essa edição, porque essa edição aqui não é censurada, eu li numa outra edição que tinha sido censurada, ou seja, tinha, sei lá, acho que 1000 palavras a menos, que é uma coisa significativa, e enfim, o que acontece? Esse livro aqui, ele vai tratar do Dorian Gray, que vai fazer ali um pacto fáustico para nunca envelhecer. Só que a partir daí, ele vai acabar perdendo a alma dele. E isso vai tornar ele uma pessoa terrível. E conforme ele vai cometendo atrocidades atrás de atrocidades, o retrato que ele foi pintado vai envelhecer por ele e vai mostrar o que ele é por dentro. Interessantíssimo. O que eu botei no nível 3 porque a escrita é um pouquinho mais difícil. O Oscar Wilde é um cara da era vitoriana, ele escreve de uma forma mais difícil, os costumes são um pouco mais estranhos para nós, o modo como os personagens se comunicam, e isso tudo pode espantar um pouco o leitor. Por isso está no nível 3 de leitura, mas não é um dos mais difíceis, ele é bem tranquilo de ler mesmo. Agora chegamos no ápice do nível 3, o Corcunda de Notre Dame, que eu já falei nesse vídeo. Agora, depois de ler tudo isso que eu recomendei, dá para chegar aqui tranquilamente e ler isso aqui entendendo. Esse aqui eu considero ele o mais difícil aqui dessa lista, mais difícil inclusive do que o próximo, porque esse livro foi escrito com o intuito de preservar a Catedral de Notre Dame e isso é perceptível através da leitura. Os temas não são difíceis de se entender, o que eu digo que é difícil são as digressões do Victor Hugo, ou seja, várias e várias vezes aqui no meio do livro ele vai parar de falar da história e vai começar a falar da arquitetura de Paris, da sociedade de Paris, e isso é uma característica comum na obra do Victor Hugo. Só que agora que tu já leu tudo isso, tu tá pronto para ler uma coisa um pouquinho mais difícil, então dá pra ler isso aqui tranquilamente, a história é maravilhosa de se acompanhar, é interessantíssima, a história do Quasimodo, do Frollo, da Esmeralda, do Gringoire, é maravilhoso. E lembra, o filme da Disney não tem nada a ver com isso aqui é outra coisa. Só que, por exemplo, a maior dificuldade para mim foram as digressões e a sociedade francesa do século XIX, não, do século XV. Esse livro se passa no século XV, só que foi escrito no século XIX, então existe essa diferenciação toda aí. E o próximo livro é este tijolo, chamado Os Miseráveis, ou o segundo melhor livro que eu já li, às vezes em primeiro, mas um dos melhores. Eu sou louco por esse livro, cara. E esse livro é incrível. O tamanho dele. Esse livro aqui, por exemplo, se eu disser pra vocês que eu li esse livro mais rápido, que eu li, por exemplo, deixa eu pensar um outro livro, sei lá, O Morro dos Inocentes, vocês acreditam? Ou se eu disser que eu li esse livro mais rápido, que eu li It a Coisa, que eu li o próprio Misery, Misery não foi tão rápido assim, mas que todos esses livros, esse aqui eu li em 40 dias, e eu tava fazendo leitura simultânea, tá? Eu não fiquei focado só nisso aqui, claro, era férias e tal, mas enfim, por isso que é totalmente possível de se ler isso aqui. Esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível, esse livro, claro, vai sofrer um pouco com as digressões do Victor Hugo, várias coisas que são um pouco mais chatas de acompanhar, vão ser descritas aqui, só que depois de ter trilhado todo esse caminho, você não vai sofrer para ler isso aqui, tá? Eu não sofri e eu não tinha trilhado todo esse caminho que eu narrei aqui. Eu li esse livro com muita alegria, cara, porque é uma história boa de se acompanhar. Eu não achei tão difícil aqui de acompanhar a sociedade francesa do século XIX, esse de fato é no século XIX, talvez porque eu tivesse lido o Corcunda de Notre Dame. Mas enfim, eu achei esse aqui um pouco mais fácil do Corcunda de Notre Dame. As 1500 páginas são um desafio? São, não vou mentir, não vou estar enganando vocês. Mas é um desafio muito prazeroso e é um desafio possível. Não é uma coisa impossível de se completar. Então, tá aqui a recomendação. Os personagens são muito cativantes. São assim, olha, tu vai levar eles pra tua vida. Tu nunca vai esquecer deles. Então, eu recomendo muito esse livro aqui. É maravilhoso, cara. Eu não tenho palavras para descrever. Agora nós vamos para o nível 4 de leitura, que é um nível um pouco mais avançado. Ainda existem coisas superiores, claro. Mas aqui eu diria que é o ápice do vídeo de hoje. Porque os outros livros, eu acho que eles requerem um cuidado
único e especial que esses aqui e os outros que eu citei não exatamente, sabe? Então, vamos começar pelo livro que me fez tomar um choque da nível de leitura. Eu li ele antes que eu li Os Miseráveis, eu li ele antes de ler vários livros, que é Lolita. Eu deveria ter esperado um pouco mais. Por quê? Porque a escrita desse livro é muito rebuscada, tem muitos floreios, às vezes é um pouco chato de acompanhar, e eu tenho que ser sincero, cara, às vezes era bem chato mesmo de acompanhar. E também, um narrador não confiável. Aqui nós temos um cara narrando a sua própria defesa contra crimes imperdoáveis, cara. São coisas absurdas que ele comete aqui. Quem já sabe do que eu tô falando. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu não sei se esse vídeo pode tomar flag do YouTube, porque esse é realmente um tema muito espinhoso, é um tema desagradável, mas é um livro maravilhoso, cara. É um livro assim, cara, não tenho palavras pra descrever. É o livro mais bem escrito que eu já li? É. A escrita é lindíssima, cara. E coisas assim, cara, coisas assim totalmente abomináveis são descritas de uma forma assim tão rebuscada, tão cheia de floreios, uma coisa tão, uma escrita tão bela, descreve coisas tão horríveis. Tô falando aqui de Lolita, que é o livro do Vladimir Nabokov, que vai narrar a história de um cara de, sei lá, meia-idade, que o seu amor obsessivo pela Lolita, que é uma menina de 12 anos. Vocês já vão entendendo o que eu tô falando, né? Porque eu não posso me aprofundar muito nisso aqui, nesse livro. É um clássico da literatura, tá? É um clássico da literatura, é maravilhoso. Não é à toa que é um livro canonizado aí pela literatura. Todo mundo, em algum momento, já ouviu essa expressão. Foi cunhado aqui pelo Vladimir Nabokov. E eu recomendo demais esse livro. Só que como é um narrador não confiável, é o próprio criminoso que está narrando a sua história, ele vai dar uma puxada de sardinha para si mesmo. Ele vai tentar amenizar as coisas. E ficar se lembrando de que sempre esse é o ponto de vista dele e ele tentando se defender, atrapalha um pouco a leitura, assim como toda a linguagem floreada dele, cheia de frufrus dele, né? Mas é muito bom e eu recomendo demais que leiam. Próximo livro, esse livro eu não li inteiro, tá? Eu vou ser honesto em dizer que é o Ficções do Borges, tá? É um livro um pouco mais difícil, ler Borges é um pouco mais difícil, uma leitura um pouco mais hard, mas eu recomendo muito, tá? Eu li só o primeiro conto, não sei se é o Jardim, não, as Veredas que se bifurcam, alguma coisa assim, deixa eu dar uma olhada aqui, só pra não falar bobagem. O Jardim das Veredas que se bifurcam. Eu li um pedaço desse livro, tá? E, cara, eu senti extrema dificuldade nisso aqui, tá? E eu li também no momento errado. O Borges, ele tem muito de uma escrita única, de uma ficção mesmo única, sabe? Então eu recomendo que leiam com cuidado. Mas, por exemplo, se eu fosse ler esse livro hoje, eu sinto que eu já estaria bem mais preparado e não encontraria tanta dificuldade que eu encontrei quando eu de fato li isso aqui. O livro é um livro bem difícil também, que é o Moby Dick, do Herman Melville. Eu quase coloquei ele no nível 5 de leitura, mas eu acho que não, porque eu acho que ele se sustenta por si só. Eu acho que ele não é tão necessário que se tenha tanto conhecimento acerca das coisas, sabe? Eu acho que ele ainda ele vai tranquilo, sabe? Eu acho que ele tá no limite, sabe? E o próximo livro também eu coloquei na mesma categoria, né? Bom, Moby Dick é a clássica história do capitão que busca a vingança contra a baleia branca que arrancou a sua perna. Isso é a base, só que, cara, é muito mais que isso. É um livro enciclopédico que vai falar sobre as baleias, sobre a caça às baleias, sobre como é que funcionava, como é a estrutura da baleia, a representação da baleia na arte, todas ligações bíblicas, sei lá, cara, a natureza do ser humano, a guerra ser humano contra Deus, contra a natureza. Cara, é muito bom, é muito profundo. Só que, de novo, não é uma leitura fácil. Essa não é fácil. Não vai sentar isso aqui na piscina e ficar lendo na praia, tá? Mas ainda é nível 4. Não coloquei nível 5 porque dá pra ler de boa, né? Por ser um pouco mais difícil, por ter todas essas coisas que o livro não te dá de mão beijada, ter que dar uma refletida, vai ter muitas histórias bíblicas sendo referenciadas aqui, então é interessante ter um conhecimento prévio, não diria que é necessário, mas é interessante, né? Então, tá aqui, nível 4 de leitura, Moby Dick. Apesar de tudo, dessas dificuldades, é um livro maravilhoso. Bom, e o último livro, a recomendação de hoje, foi bastante, né? Cara, eu acho que eu devo ter recomendado quase uns 50 livros hoje, né? Que é Sonho e a Fúria do Faulkner, tá? Eu já falei sobre esse livro no meu vídeo sobre Absalão. E esse livro aqui vai narrar uma história extremamente simples. A história é simples, a história não é difícil. É a queda de uma família, a desgraça de uma família. Mas por que é difícil? Pelo modo como é escrito. Esse livro é o único livro aqui da lista que tem fluxo de consciência, ou seja,
os personagens vão estar descrevendo as situações em discurso indireto livre, ou seja, o que é escrito aqui é o modo como eles pensam. E dois personagens aqui, meu amigo, vou te contar, um deles tem problemas cognitivos, ele não consegue compreender o tempo, ele não consegue compreender uma série de coisas básicas para se descrever uma situação, ou seja, fica muito difícil de entender o que ele está dizendo. E o segundo personagem, o cara tá à beira de ataque de nervos, o cara tá à beira da loucura. Enfim, é muito difícil de compreender esses dois capítulos. O terceiro e o quarto são mais fáceis. O quarto é narrado em terceira pessoa, mais fácil. O terceiro é narrado por um cara que, por mais que nós podemos argumentar que dos três seja o mais maluco, ele não tá... É muito mais pelas ações dele, pelo que passa na cabeça dele. Ou seja, os pensamentos dele são mais fáceis de compreender. Por isso eu fecho a lista com Som e a Fúria, né? Que tem temas importantíssimos, temas profundos, mas a história simples, cativante, eu considero a história cativante, mas o modo como é escrito é um pouco desafiador. Por isso, eu coloquei ele no nível 4 de leitura. E no nível 5, eu vou falar de poucos livros que eu considero essas grandes epopeias, esses livros que são muito difíceis de ser lidos. Eu considero Ulisses, Em Busca do Tempo Perdido, sei lá, Eneida, A Divina Comédia, que são livros que necessitam de um embasamento anterior para ler eles. Por exemplo, como é que o Dante estrutura todo o inferno, aonde ele coloca as pessoas do seu tempo, outras personalidades. É importante que se tenha ali um outro conhecimento, tá? A Eneida, a mesma coisa. A Eneida também peca por causa da tradução. Acho que a única tradução em português que nós temos é uma tradução muito difícil. Isso vai requerir, claro, um desafio bem maior. O Proust, com seu Em Busca do Tempo Perdido, é um livro gigantesco, é um livro muito comprido. Eu acho que ainda dá pra colocar o Arco-Íris da Gravidade aqui nesse nível também, que é um livro comprido, complicado, que não te facilita, que não quer ser fácil. Ele necessita da complexidade, não é uma complexidade assim gratuita, claro, é necessária essa complexidade, mas, óbvio, é necessário para a compreensão do total. Então, esses livros, todos, eles estão nesse nível 5 de leitura. Mas eu não me especifiquei muito aqui porque, cara, eu acho que cada caso aqui é um caso. Então, por isso, eu não botei nenhum desses livros aqui. Bom, com isso, eu fecho a lista. Mas depois que tu leu tudo isso aqui que eu recomendei, cara, tu pode ir de boa pro nível 5. Tu vai estar mais que preparado e mais interessado em ir pro nível 5. Então, aqui fecho esse longo vídeo que deve estar com uns 40, talvez mais minutos de gravação. Eu não quero nem ver como é que vai ser pra editar isso aqui. Então, por favor, se inscrevam no canal, não custa nada. É só clicar no botão. É literalmente clicar no botão e deixar depois o like. São 2 cliques. E tu já deu vários cliques pra chegar até esse vídeo. Então, mais 2 não vai fazer diferença aí. Então, eu te agradeço muito por ter assistido. Peço aí que se inscreva, compartilhe o vídeo. Faça todas essas coisas de sempre que eu sempre peço aqui. Pra mim saber que vocês estão gostando. E também pra quem sabe, no futuro... o meu conteúdo atingir cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Me digam o que acharam das dicas. Me digam tudo o que acharam desse vídeo. Cara, tô tão cansado. Não quero nem ver o trabalho de guardar isso instante depois. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Por hoje é só. Valeu, um grande abraço.